Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. O meu entrevistado de hoje é o chefe da Divisão de Relações com a Comunidade e Orçamento Participativo, Marcos Batista. Marcos, muito obrigado então por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca. Ô Aguinaldo, eu que agradeço. Eu estou gostando muito de ter essa oportunidade de estar aqui para conversar com vocês e conversar com a nossa comunidade. Inclusive, eu agradeço a atenção também das pessoas que acompanham o teu programa, né? E digo a você que estou às ordens, viu? Para responder tudo aquilo que a gente tiver condições de responder. Marcos, você tomou posse, você entrou na prefeitura tem pouco tempo, mas a sua história nessa área de gestão social, de trabalhar com a população, é bastante antiga na prefeitura, né? Conta um pouco pra gente como que isso se deu. Sim, realmente nós temos assim uma longa experiência nesse trabalho de organização social. Nós começamos a nossa atividade pública aqui no município de Varginha, mais precisamente no ano de 83. Nós fomos então, à época, honrados com o convite para sermos o secretário municipal de Bem-Estar Social. Na época era bem-estar social, né? Que Isso. hoje é Hoje desenvolvimento já social mudança, e habitação. Já passaram por outras mudanças, inclusive. Mas na época era a Secretaria de Bem-Estar Social. A secretaria encarregada de promover, de conduzir, de buscar alternativas que melhorassem assim, a qualidade de vida da população de um modo geral. Sim, mas você é formado em Direito, é advogado, né? Sim. Como que foi trabalhar nessa área de bem-estar social, que geralmente é voltado mais para assistentes sociais, para psicólogos? Como que foi trabalhar nessa área? Na verdade, nós tivemos a oportunidade de estarmos bacharelando no curso de Direito, mas sempre tivemos assim uma vocação, sempre sentimos assim uma inquietação muito grande com a área social. E foi dando assim seguimento a esse chamado, a esta vocação, que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos em algumas realidades aqui do nosso estado e do Brasil. Mas a experiência que mais nos marcou, a experiência que realmente fez com que nos realizássemos, que nos sentíssemos assim bastante gratificados, foi o trabalho desenvolvido aqui em Varginha. Como que foi esse trabalho naquela época? O que você implantou naquela época? Dado a dificuldade que encontramos, os municípios brasileiros naquele momento passavam por enormes dificuldades, não tínhamos as realidades que temos hoje a nível orçamentário. E, dado a isso, era preciso ter muita criatividade, era preciso buscar uma parceria, uma efetiva parceria povo e governo, para que os trabalhos pudessem ser melhor otimizados, para que os poucos recursos que tínhamos fossem melhor otimizados, assim, na busca do trabalho que melhor respondesse aos anseios, às aspirações da comunidade. E como que foi receber esse convite do prefeito Antônio Silva para estar junto com ele, otimizando essa área, ajudando nessa área de orçamento participativo e estando mais próximo à população, à comunidade? Na verdade, com alguma surpresa. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com o prefeito em outra oportunidade, somos amigos de longa data, mas confesso a você que apesar de estar muito honrado com o convite, de me sentir muito honrado no primeiro momento com o convite, nós tivemos assim alguma surpresa. Mas porém entendemos que era preciso atender a esse chamado, era preciso que estivéssemos novamente contribuindo para a melhoria, para o desenvolvimento da nossa cidade, e aqui estamos. E qual que foi o desafio que o prefeito Antônio Silva fez para você? A principal proposta do prefeito Antônio Silva é trabalhar as comunidades. O prefeito Antônio Silva, ele encontrou o município com algumas dificuldades, principalmente nesta relação com a comunidade. Ou seja, é tradição já em Varginha que a sociedade civil organizada participe desta cogestão, participe como parceira do município na sua administração, na administração daquilo que é interessante para a própria comunidade. Porém, o prefeito, a partir do momento que pela terceira vez assumiu, o município ele encontrou um distanciamento ou um esvaziamento da grande proposta que era dar abertura a esta participação popular. Foi para isso que ele nos convidou, dado a nossa experiência, dado ao fato de já termos trabalhado juntos, dado ao fato de que realmente ele percebia que havia uma distância entre a sociedade civil e
o governo municipal, ele nos convocou então para que estivéssemos aqui e dessemos início a esse trabalho. E por isso que essa divisão ela é ligada à Secretaria de Governo, que é a secretaria responsável por essas interligações, essas intermediações aí, tanto com a Câmara como com a comunidade, não é isso? Sim, a Secretaria de Governo, ela tem entre as suas atribuições esta importante atribuição de estar em contato permanente, não só com os poderes constituídos, mas principalmente com toda a forma de organização civil. Então, foi aí que nós fomos convidados e hoje fazemos parte do quadro da Secretaria de Governo, que é uma secretaria que está intimamente ligada ao gabinete do prefeito. Uhum. E qual que é o impacto dessa sua área para a administração? Como que é aí conversar, vocês conversam com o prefeito todos os dias? Como que é essa ligação aí com o prefeito, que é o que faz, né, que é o executivo, que faz essas ações? Eu ouso dizer aqui que talvez seja o canal mais importante que o governo municipal, que o prefeito municipal tem à sua mão para estar, evidentemente, em contato permanente com a comunidade, para conhecer cada aspiração, cada desejo da comunidade, do povo da cidade que ele administra. Por isso, e também por isso, é que nós estamos permanentemente juntos, que nós estamos a todo momento discutindo e estudando e buscando soluções para aquilo que é de interesse maior do povo de Varginha. Uhum. Existe um ditado, muita gente fala, e ainda mais agora que a gente está em época de campanha política, que os políticos só procuram a população para pedir voto. Essa é uma forma de estar mais próximo da comunidade? Como que é a sua avaliação em relação a isso? Você que já tem uma experiência aí desde 1983 lidando com essa área de organização social, de gestão social. Olha, existem dois aspectos nisso. O primeiro deles é que a democracia pressupõe isto. A democracia pressupõe os políticos buscarem o povo, não só para ouvi-los, para melhor trabalhar para eles, mas para que também possam ser investidos do poder. Isso se dá quando o político, no exercício, né, da sua plena cidadania, quando ele se candidata, consequentemente ele tem que buscar votos, ele precisa se eleger. E aí se dá, neste momento, no momento das eleições, a oportunidade em que esses homens públicos buscam o eleitor na busca dos votos. Mas existe o outro lado, e esse lado não tão positivo. Realmente, algumas personalidades políticas, alguns homens públicos têm o vício de só ouvirem as comunidades, só ouvirem o povo quando se apresenta o momento eleitoral. Eu diria que isso é muito triste, porque, na verdade, o povo precisa ser permanentemente ouvido e convidado a participar. Uhum. Em relação a ouvir a população, mas muita gente pede coisas olhando do ponto de vista pessoal, individual. Como conseguir olhar que as pessoas analisem aí, façam demandas do ponto de vista comunitário? Isso é difícil? Agnaldo, isto é aí que vem o processo que exige bastante transparência e vocação. Então, por exemplo, não é difícil ouvir o povo. A partir do momento que o gestor público, ele é um vocacionado e tem conhecimento pleno das suas responsabilidades, ele então entende que é preciso estar permanentemente par e passo ouvindo a comunidade. A forma de ouvir se dá de diversas formas. Nós temos alguns canais, e o principal canal de Varginha hoje para ouvir o povo são os conselhos comunitários e as sociedades amigos de bairros que representam de alguma forma, ou melhor, da melhor forma possível, essas comunidades, esse povo, essa gente daqui de Varginha. Uhum. Mas como deixar aí o ponto de vista pessoal, muitas vezes, e olhar do ponto de vista coletivo? Aí é que existe um exercício muito grande da responsabilidade democrática. A democracia representativa oportuniza ao povo a participação nas ações de governo. Mais recentemente, na última década, nós tivemos o Estatuto do Cidadão. A Lei 2.557, se não estou enganada, oportuniza a toda a sociedade civil organizada, aos membros de associações e ao povo em geral, que participe, né, das ações de governo, que procurem os seus órgãos de representatividade e estejam participando, busquem alternativas de participar de tudo aquilo que seja do seu interesse.
talvez nós tenhamos vivendo um momento histórico que o povo ainda, de uma maneira geral, não tenha tomado consciência da importância da sua participação. A efetiva participação só se dá quando há, de fato, um diálogo permanente entre povo e governo. Então, a gente vai voltar no segundo bloco falando sobre essa participação, Marcos. Então, eu estou conversando com o Marcos Batista, que é o chefe da Divisão de Relações com a Comunidade e Orçamento Participativo. A gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Eu não fumo. Eu também não. Eu não, nunca. 40 mil pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Nunca nem experimentei. Meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. Vassoura é para limpar, atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. A internet é um recurso fundamental hoje em dia, mas o assédio, a pornografia infantil e outras formas de exploração de crianças e adolescentes são uma realidade na rede. Não devemos impedir as crianças de usar a internet, mas ensiná-las e acompanhá-las sempre. Preste mais atenção no dia a dia de seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça a sua parte. Todos contra a pedofilia. Blangastramonga. Mapagafinho. Viroloronga. Jorelefinho. Venha viajar no universo do Blangastramonga. Blangastramonga. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794.
Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje eu entrevisto o chefe da Divisão de Relações com a Comunidade e Orçamento Participativo, Marcos Batista. Marcos, a gente já falou um pouco dessa participação então, e no dia 31 de julho houve uma participação maior, aí que vocês fizeram uma reunião desse orçamento participativo. Explica pra gente onde foi e como que foi essa reunião. Na verdade, nós precisamos colocar alguns aspectos. Primeiro, muito se fala de orçamento participativo. Na verdade, as leis de diretrizes orçamentárias estabelecem que todo município tem que fazer o seu orçamento ano a ano e encaminhar para a Câmara Municipal para que haja, evidentemente, a análise dos senhores vereadores, consequentemente, a aprovação. A participação dos conselhos comunitários, a participação da sociedade civil organizada se deu da seguinte forma. Nós fizemos algumas assembleias. Nessas assembleias, nós passamos uma metodologia definida ali, definida em conjunto, e que o povo, através dos seus conselhos, passaram então a identificar aquelas aspirações, aquelas necessidades mais urgentes, para que então nós colocássemos isso no papel. Numa outra assembleia, nós debatemos e discutimos e identificamos as aspirações maiores, as aspirações que fossem atender a toda a comunidade, todo o universo de Varginha. Feito isso, nós tivemos então a terceira grande assembleia plenária, que foi aonde o povo entregou ao senhor prefeito Antônio Silva e ao senhor secretário de Planejamento a sua colaboração para constar do orçamento municipal de 2015. Na verdade, o que o povo fez foi elaborar um documento, um plano de atividades que viessem atender às suas necessidades. E quando isso acontece, aí o governo trabalha corretamente. Porque ao invés de ficarmos conjeturando, ao invés de ficarmos identificando ou buscando realizar obras que talvez agradassem o povo do ponto de vista eleitoral, mas não é isso que se deu em Varginha. O que se deu em Varginha foi um avanço muito maior. Nós, com a participação, o governo municipal e o povo juntos, caminhando juntos, de uma maneira tecnicamente organizada, identificou as suas necessidades, priorizou em assembleia as suas necessidades, produziu um documento, e este documento foi entregue, então, no dia 31, numa assembleia que compareceram bastante pessoas, a maioria absoluta, digamos assim, da sociedade civil organizada, dos conselhos e associações, para a solenidade de entrega ao seu prefeito municipal, como eu já disse, essa colaboração para constar do orçamento. Muita gente não pôde participar dessa reunião. Assim, o que foi elaborado, o que foi discutido nessa reunião? O que tem nesse documento, Marcos? Na verdade, isso foi muito bem lembrado. Primeiro, que nós tivemos que correr um pouco, que nós tivemos que queimar etapas, porque era a vontade do seu prefeito e da própria comunidade que nós ainda aproveitássemos esse resto de tempo para fazer constar no orçamento essa participação da comunidade, visando 2015. Sim. Nós precisávamos aproveitar ainda este ano para que se constasse no orçamento de 2015 a contemplação dessas identificações, dessas aspirações da comunidade. Esse orçamento deve ser encaminhado agora, semana que vem, daqui quanto tempo para a Câmara aqui de Varginha? Existe um prazo legal para que a Secretaria de Planejamento, através do seu departamento orçamentário, termine os estudos e as identificações e o levantamento de todo o orçamento, de uma maneira geral, e entregue e encaminhe à Câmara Municipal. Isso vai se dar agora em fins de agosto e início de setembro. Voltando um pouco àquela pergunta que eu já tinha feito em relação a quais foram as propostas que a comunidade fez ao Executivo. Você pode citar algumas delas para a gente? Olha, é impressionante como um povo conhece da sua cidade, como o povo realmente identifica as suas necessidades, mas não egoisticamente pensando tão somente em si, no seu bairro, mas pensando na comunidade como um todo. Então nós temos algumas propostas que são assim extraordinárias. Por exemplo, uma delas, para te citar, a importância da participação popular. Foi sugerido que a Prefeitura Municipal fizesse constar no orçamento a possibilidade de abrir uma avenida por trás, saindo lá do mercado produtor,
passasse ali por trás do Ribeirão, contornando o Ribeirão, passasse ali nos fundos do Centro Social Urbano para encontrar com aquela avenida que corta, que vem do bairro Sion Santana e saísse aqui no Ozanam, né, Floresta. De forma que isto, em termos de ligação, é algo assim extremamente inteligente, com uma possibilidade de otimização de recursos extraordinária, e tenho quase que a certeza de que esta vai ser uma das obras realizadas e que teve a participação efetiva da comunidade organizada no orçamento para 2015. Em relação à saúde e educação, quais foram as propostas? A questão da saúde e a questão da educação, nós temos assim alguns preceitos fundamentais. São secretarias que trabalham já com orientação do governo federal, com verbas e orientação do governo federal, com a participação do Estado e do município, evidentemente. Porém, as sugestões foram aquelas de parceria, ou seja, o povo entende que a escola precisa da sua participação e da sua parceria. Então, por exemplo, obras do tipo assim de melhoria de quadras, onde os alunos fazem a sua iniciação esportiva, obras do tipo assim de melhoria das instalações físicas da escola, tipo pintura e ligeiros reparos, obras tipo assim identificação em bairros aonde precisa ser facilitada as vias de acesso. Temos um caso assim que eu também achei de bastante importância, foi o Parque Rinaldi, lá o Conselho Comunitário Rinaldi de São José, que solicitou ao seu prefeito municipal que fizesse uma passarela, fez constar no orçamento, na sua colaboração orçamentária, uma passarela ligando ali por cima da avenida, na saída para Três Pontas, para dar segurança aos alunos. Então, isso também é de muita importância e vem demonstrar para todos nós o quanto é importante essa participação popular. Para aumentar a qualidade de vida deles próprios, né, da comunidade toda. A qualidade de vida, essa busca da qualidade de vida é a razão principal, é a razão maior desta participação popular, desta parceria povo e governo. A tendência é que essa participação cada vez aumente mais. Você falou que o seu cargo agora, você tomou posse, tem 60 dias, então está muito recente ainda, e a gente já está colhendo alguns frutos com isso, com o seu trabalho. Você acha que a perspectiva é aumentar cada vez mais essa participação, ouvir mais os conselhos, essas associações todas? Olha, essa resposta é um convite à população de Varginha. Sim, nós temos que crescer, isso aqui ainda está muito embrionário. Apesar de Varginha já ter uma tradição de organização social e de participação da comunidade, mas é preciso que todo o povo acredite nesta proposta. É preciso que as gentes de Varginha, a sociedade civil organizada do município, entendam que devem aproveitar a oportunidade desta abertura que o município está dando, que o prefeito municipal está dando, para que participem conosco. Tenho a certeza absoluta que nós iremos realizar um grande trabalho, mas isso só será possível se houver efetivamente essa participação popular. E quais são as formas disso? Assim, existe alguma forma que a pessoa não precise participar de uma associação? Existe uma forma direta para isso ou não? Claro, existe a participação direta. Nós entendemos que é preciso ter alguns modelos, mas nada é acabado. A grande importância da participação popular, seja ela através de uma organização social, ou seja direta, é fundamental. Então, não existe uma regra estabelecida. O que precisa, e isso sim é que poderia ficar definitivamente estabelecido na vontade de cada pessoa, de cada cidadão, é que ele deve participar, seja de que forma for. Tá certo. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver esta e outras entrevistas novamente em nosso site. Acesse www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também pelo 3690-2710 ou 2711 e também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. Marcos, muito obrigado então pela entrevista e chame mais uma vez, por favor, a população aí para participar aí dessa sua divisão que você chefia. Chame mais uma vez, por favor.
Ô, Aguinaldo, eu agradeço a você, a todos vocês aqui do estúdio, e agradeço a oportunidade de conversar, de poder conversar com a nossa gente, com o nosso povo, e reitero o convite, olha, vocês podem nos buscar, vocês podem entrarem conosco lá na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Governo, no departamento que eu estou à frente, né? Para que possamos, então, estabelecermos essa parceria. Eu faço esse convite veemente. Aproveitem e venham participar conosco. Você aí do seu bairro, que ainda não tem o seu conselho, que ainda não tem a sua associação, telefone para a Prefeitura, fale com Marcos Batista e vamos trabalhar com os nossos técnicos nesta ajuda a vocês para que se organizem, porque a partir daí os benefícios vão acontecer. A melhoria de vida vai acontecer também para você na sua comunidade, no seu bairro. Muito obrigado a todos. Uma última informação, qual que é o telefone? Seu telefone direto? O telefone é 3691-2100. É o antigo telefone da Prefeitura. Tá certo. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Até semana que vem.